Bom dia, professor. Eu vou apresentar agora sobre a evolução histórica dos sistemas operacionais e dos sistemas computacionais. O primeiro exemplo de computador que a gente tem, ou pelo menos um dos primeiros exemplos, é a máquina analítica do Charles Babbage. Não sei se assim se pronuncia o nome dele, mas tudo bem. O interessante desse computador aqui é que uma moça chamada Ada Lovelace estudou bastante ele e inclusive criou um algoritmo que roda nessa máquina analítica. E por conta disso ela ficou conhecida como é, a primeira programadora. A primeira geração começa em 1940 a 1955. Eu vou dividir toda a apresentação em gerações, tá? Aqui você tem computadores feitos a partir de válvulas, e um dos maiores exemplos disso é o ENIAC. Então você tem esses computadores enormes e algo assim em torno de 20 mil válvulas, e a programação era feita diretamente no hardware, tá? Lá em 1950 surgiu a noção de cartões perfurados, onde você programava o seu programa nesses cartões, e então eles eram interpretados por uma máquina específica que era operada por uma pessoa. Logo, ainda na década de 50, John von Neumann ele propôs uma programação que não fosse feita diretamente no hardware. Então você tem o surgimento da noção do assembly. Na segunda geração, que é de 1955 a 1965, nós temos os transistores e os sistemas em batch. E o que aconteceu aqui? Ficou mais fácil de construir computadores. Eles ainda eram grandes e bem complicados de serem construídos, mas era mais fácil do que antigamente. Então, se tornou viável a comercialização desses computadores, que eram então chamados de mainframes. Então, grandes empresas, grandes instituições universitárias, grandes órgãos governamentais tinham esses computadores. O primeiro sistema operacional comercial surge aqui, nesse contexto, e o nome dele é GMNAAIO. IO. Ele foi construído em 1956 por um homem chamado Robert Patrick, para o IBM 704. Foi também nessa época que foi criada a primeira linguagem de programação de alto nível, o Fortran, e é, por mais que ainda fosse utilizado os cartões perfurados, eles passaram a utilizar também os sistemas em batch, que era simplesmente você gravar um conjunto de tarefas numa fita magnética que então era interpretada. Terceira geração. Essa terceira geração ela é marcada pelos circuitos integrados e multiprogramação. Então você tem aqui o System 360, que era uma série de máquinas com um software compatível. Elas possuíam circuitos integrados em pequena escala, não em grande escala ainda. Ainda não era uma coisa muito grande, mas existia lá dentro já circuitos integrados. O sistema operacional dessas máquinas era o OS 360. Ele era grande e complexo, e por causa disso ele possuía milhares e milhares de erros. Então, isso se tornou o pior problema dele. A questão aqui da multiprogramação é o seguinte: antigamente, antes dessa noção de multiprogramação, era necessário esperar que uma tarefa fosse concluída para que a outra começasse. Com a multiprogramação, eles começaram a dividir a memória em diversas partes e alocar a cada uma dessas partes uma tarefa diferente. E, portanto, ele de algum modo trabalha, né, ao mesmo tempo. Nós também temos aqui o spooling, que era o seguinte: no momento que a tarefa terminava, o sistema operacional ele já alocava a nova tarefa a uma partição livre da memória direto do disco, tá? Direto no disco. Cada tarefa, sim. E aqui a questão do time sharing. Era muito complicado para o programador resolver o problema porque cada tarefa estava dentro de um lote, então era necessário muito poder de processamento para fazer a coisa funcionar. Então eles criaram a noção de time sharing, que era simplesmente você conseguir alocar o processador às pessoas que estão trabalhando. Então, se eu tenho 20 usuários e 3 estão ativos e 17 estão ausentes, o processador é alocado a cada um dos 3 jobs que estão sendo executados. Desse jeito você ajuda, nesse processamento, que era um problema tremendo. Bem aqui, nós temos o Multics, que é um sistema operacional predecessor do Unix, que foi uma completa bagunça. Eles criaram ele numa linguagem de programação que tinha um compilador terrível. Foi um tremendo de um fiasco comercial, mas que influenciou bastante todos os sistemas operacionais futuros. Quarta geração. A quarta geração é marcada pelos computadores pessoais. Então aqui nós estamos falando, né, do Intel 8080
do IBM PC e do Apple, né, com o Macintosh. O interessante aqui do IBM PC é que a IBM ela pediu para o Bill Gates escrever o sistema operacional para o PC deles. E aí o Bill Gates comprou o DOS, modificou o DOS, criou o Microsoft DOS. E aí, bem, deu certo para ele, né? E a interessante do Apple é que ele começou então essa ideia de você ter, ou popularizou, né, ou inovou nessa ideia de você criar esses sistemas baseados em janelas, são os Graphical User Interface, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Que é o comum hoje em dia. Hoje em dia, nós estamos na quinta geração, nós temos sistemas operacionais distribuídos, sistemas operacionais em rede e também sistemas operacionais para dispositivos móveis, o que aqui inclui, né? Estamos falando de Windows, estamos falando de iOS, de Android, de Linux, de tudo aquilo que hoje em dia é amplamente utilizado como sistemas operacionais. Bem, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.